Bem-vindas ao podcast Fênix das Artes, o podcast das mulheres que fazem a cultura rondoniense. Nosso objetivo é dar vez, voz e visibilidades para as nossas talentosas e potentes mulheres, artistas e produtoras culturais. Essas mulheres incríveis que fazem a cultura de Porto Velho e de Rondônia acontecer. Esse projeto é patrocinado pela Lei Paulo Gustavo, pela Funcultural, Prefeitura de Porto Velho, Ministério da Cultura e pelo Governo Federal. Bem-vindas ao podcast Fênix das Artes, o podcast das mulheres que fazem a cultura rondoniense acontecer. Nosso maior objetivo é dar vez, voz e visibilidade para as nossas potentes e incríveis mulheres, artistas e produtoras culturais. Hoje nós temos aqui duas grandes artistas, a multiartista, ela é atriz, poetisa, poeta, eu prefiro poeta, é escritora, diretora de audiovisual e muitas outras coisas que ela vai contar daqui a pouquinho, a Manara Brandão. E temos aqui também uma cantora, compositora, a rap e ativista social, Sandra Breides. Bem-vindas! É um prazer ter vocês aqui comigo, aqui no nosso podcast da Mulher Rondoniense. Obrigada, Márcia. Um prazer estar aqui com vocês. E a gente começa... Eu quero saber, antes de falar das artistas, quem são essas mulheres, quem foram essas meninas? Conta pra gente um pouquinho da história de vocês. Começa por mim. Primeiramente, parabenizar, viu, você pelo projeto maravilhoso, super importante pra gente aqui, pra nós mulheres em Rondônia. Muito obrigada. Eu me chamo Alessandra, sou mulher cis, negra, beiradeira, rondoniense, mas nasci em Jaru e vim para Porto Velho aos 2 anos de idade. Então, aqui em Porto Velho é que eu me senti corpo e território, né? Foi que eu me fiz a pessoa que sou hoje. Então, aqui eu reconheci o meu espaço de aquilombamento através dos movimentos sociais, né? Que foi que me acolheu. E foi assim que eu fui me construindo, né? Bem recebida, inclusive, por amigos e militantes. Maravilha, Sandra. Eu sou a Manara, nasci aqui em Porto Velho, Rondônia. Sou filha de Geniele e Aguinaldo, que, como muitas famílias, vieram de outros estados para tentar algo melhor para suas vidas aqui em Rondônia. E sou fruto dessa terra. Sou uma mulher também cisgênero, negra. Inclusive, as artes foram importantes para eu também entender e construir quem sou eu. Mas acho que basicamente é isso. Sou uma pessoa observadora, gosto de estar na natureza, tenho muito orgulho de ser afro-amazônida. E também de assumir a responsabilidade de buscar a minha felicidade e de buscar também construir uma vida assim que faça sentido para mim mesma, antes de tudo. Bom. Muito bom, gente. E aí, como é que a arte entra na vida de vocês? Então, eu estava conversando antes com vocês, né, e comentei que eu confundo um pouco essa questão de arte e militância. Porque eu comecei como militante, comecei sendo militante, né? E o meu envolvimento com o movimento hip hop, né? A minha militância dentro desse movimento de juventude, me fez me perceber quanto artista. E foi assim, de um tempo para cá. Porque até então eu era a pessoa que escrevia sobre a realidade, sobre o meu chão, né? Sobre as mazelas da sociedade. Então, eu trazia tudo isso em letras, em poesias, né? Então, eu percebi, assim, a necessidade de passar uma mensagem para a minha geração, mas eu não me via quanto artista, me via como uma pessoa ativista dentro do movimento, né? E aí, de um tempo para cá, que eu vi essa necessidade de gravar, né, essa cobrança por fazer algumas apresentações, alguns shows que eram artísticos, né? E aí eu comecei a me ver como artista. Eu não sei exatamente assim, porque
graças à escola, né, a gente acaba tendo contato com as artes desde muito cedo, né? Então, sempre participei, assim, na escola, sempre gostei. Dançar, fazer tudo, atuar, o que tivesse para fazer, gostava. Mas, profissionalmente, eu conheci o teatro com 15 anos, num curso com o professor Rodrigo Vreck, na época. Um curso livre de teatro. E depois conheci o grupo O Imaginário, que é o grupo que eu continuo trabalhando, né, com o teatro. Então foi aí que eu comecei profissionalmente. Aos 16 já estava trabalhando na área mesmo. Mas tem uma história que minha mãe conta, que quando eu era criança, eu via a Globeleza na TV e eu queria ser igual a Globeleza. Ela me pintar e tal. E aí isso é engraçado e lúdico falando assim, mas nós que temos consciência racial, etc e tal, hoje em dia eu vejo assim, né? Por que será que aquela menina, a Manara, queria ser a Globeleza, né? Talvez porque era a única mulher parecida com ela que aparecia na TV naquela época. Exatamente. E aí, então já tinha essa vontade de ser vista, né? Sim. De estar dançando, estar colorida, mas com essa problemática, assim, da representatividade já, né? Então, já tinha essa sementinha ali dessa coisa de estar de alguma forma de se apresentar, né? Fazer um show. Eu já estava aí dentro. Então, quando eu falo assim dessa confusão que eu fazia da militância com essa parte mais artística, é também porque eu me inseri em um grupo que era extremamente masculinizado, que é o movimento hip hop, né? E lá dentro, assim, a gente se preocupava muito em ganhar um espaço, em ter o nosso espaço de mulher dentro da cultura, porque a gente estava ali, assim, a maioria das mulheres, quando eu cheguei, né, e aí eu me espelhava pelas mulheres do Nacional, porque aqui em Rondônia eu fui uma das primeiras mulheres a cantar rap. E aí eu via que as mulheres elas eram meio que invisibilizadas dentro do movimento, porque o papel delas era fazer um refrão, né, era fazer back vocal, mas não tinha assim aquelas mulheres que cantavam uma letra inteira, que levavam o seu nome, aquela rap ali, né? Não era protagonista. Não era. Né? Não era. Ela estava sempre atrás de um grupo masculino. E aí aqui a gente tinha essa necessidade de lutar pelo nosso espaço. E aí, então, dentro do movimento, que era para ser algo artístico também, a gente acabou fazendo a nossa militância de mulheres, formando um núcleo feminino, recrutando mais mulheres para participar do movimento, encorajando as meninas a subir no palco, porque para a gente que não tem esse hábito de falar em público, era um desafio. Né? E a gente vem, assim, historicamente, a gente sabe que a mulher, ela sempre foi silenciada e nunca foi preparada para isso, né? Então, para a gente era um desafio. Então, se a mulher chegasse a subir no palco e cantar, para a gente já era um desafio muito grande, uma barreira que a gente rompeu ali, né? Principalmente nesse ambiente, né? Que exatamente. Vocês escolheram, assim, que é muito masculino. Ainda é. Ainda né? Hoje nós temos foi aí que nasceu o primeiro grupo, já. né? O primeiro grupo que você formou? Isso, Ideologia Feminina. Era um grupo formado por 3 mulheres. Depois desse grupo veio um outro grupo chamado Atitude Feminina. Hoje tem um grupo de rap Atitude Feminina em Brasília, mas aqui em Porto Velho teve uma Atitude Feminina que era break. Eram as meninas que dançavam break. Que delícia. E era assim, um grupo maravilhoso. Não tem mais. Né? Poderosíssimo. Hoje as meninas assim já são mulheres, né? Já se encaminharam para outros rumos. E esse primeiro grupo, vocês tinham que idade assim na época? Eu tinha para os meus 17 anos já. Bacana. Então, quando você começou, foi no Imaginário. E já foi ali que veio as Mulheres de Aluá ou foi antes? Foi ali, foi o primeiro trabalho profissional que eu pude participar. Foi o espetáculo As Mulheres do Aluá, que, para quem não conhece, é um espetáculo que é baseado em processos criminais reais, da época da construção da Estrada de Ferro, Madeira Mamoré. A pesquisa é da Nilza Menezes, grande artista também, historiadora, poetisa daqui de Porto Velho. E aí esses processos chegaram ao diretor do grupo, né, o Chicão Santos, e o Chicão encomendou uma dramaturgia com Euler Lopes, que é um dramaturgo lá de Sergipe.
E aí fomos convidados, o primeiro elenco era eu, a Grael de Jesus, Aine Diniz e Jaque Luquezzi. Aí depois teve uma substituição da Jaque pela Flávia Diniz, que foi o elenco atual. E com esse espetáculo a gente pôde circular pelo país todo, trazendo essa questão da violência contra a mulher, da justiça também, que às vezes é falha, né? E acaba funcionando só para as populações mais vulnerabilizadas. E aí, então, a gente pôde também se fortalecer enquanto artista, enquanto mulheres, contando essas histórias dessas mulheres que foram julgadas e condenadas de forma injusta. E aí já começou toda uma construção também, assim, pessoalmente, de militância também aí nas artes, né? Sempre fui sensível às causas todas, assim, mas era adolescente, então a partir dali também foi isso tomando mais importância na vida, assim. As artes têm muito esse papel, né? Sempre teve, historicamente. Formação. Na história da arte você vê isso acontecendo todo o tempo, Sim. né? Esse é o nosso papel também enquanto artista. Deixa eu perguntar, qual foram... A Sandra falou um pouquinho dos desafios dela, nesse meio, né? Sim. Qual foram os seus desafios no início? Primeiro pela idade, que não passa muita credibilidade, né? Até hoje, assim, às vezes também o jeito... É isso, né? Cada um tem um jeito e, assim, claro, as pessoas, né, julgam a gente pela aparência, às vezes, e aí... Então, no começo, foi pela idade, assim, só que aí eu tive essa honra, assim, do Chicão Santos colocar fé em mim, e as colegas de trabalho também. E deu certo. E deu certo, assim. E aí, pela minha criação também, tinha esse senso de responsabilidade já, e queria trabalhar também. Que bom que foi nas artes, né, na cultura. Então, tinha ainda tinha que ser 2 vezes mais responsável, cabeça ali. E aí também a questão de estar produzindo, assim, de recursos. Sim. Né? Porque às vezes é isso, a gente tem que ter um trabalho para vender. Só que como que você vai construir esse trabalho, né, antes de tudo? Então, para criar espetáculos, no audiovisual mesmo só pude estar começando no audiovisual depois que tive projetos aprovados em editais públicos, né, para fazer com grana, porque Sim. também é uma linguagem tem seus custos. Então, acho que esse é um desafio assim que sempre tem, que é esse financiamento, de onde que vai vir a grana para colocar a coisa no mundo com a qualidade que a gente quer, né? Que a gente também não quer fazer de qualquer jeito. Então, tem essa... É porque a arte também tem esse lugar de não ser encarado, até socialmente, de grande modo eu tô falando, né? Uhum. Como um trabalho, como uma coisa importante, sendo que ela é fundamental, né? Ela tem, assim... ela tem vários motivos para existir. Não só fazer, as pessoas às vezes não levam a sério a arte, o artista... Como se fosse uma segunda coisa, assim, uma como é que se diz? Uma escala que eu quero falar. Não é importante. Segundo plano, sempre. Um segundo plano, não é importante. Supérfluo, né? É supérfluo. E é tão importante, né? É tão, assim, significativo, muda vidas, como você retratou agora há pouco falando da sua, como ela está falando da realidade dela. Exatamente. E eu quero saber quem foram as mulheres que inspiraram vocês, né? Tanto daqui quanto de outros lugares. Quem foram as inspiradoras? Olha, aqui em Porto Velho tem assim uma gama de mulheres que eu super admiro e que fizeram parte assim da minha vida e fazem parte até hoje, né? Uma delas é Vânia. A Vânia, ela é militante também, era militante do movimento hip hop junto comigo. Vânia, ela não participava de nenhuma das artes do hip hop, porque a gente, assim, quando a gente chegava no hip hop, eles apresentavam 4 artes, que era break, rap, grafite e DJ. E depois a gente estudando percebeu que tinha um outro elemento que era chamado militância. E tinha uma galera que acompanhava a gente, que participava das conferências conosco, né?
e fazia uma pressão para que as políticas de juventude acontecessem. E Vânia estava sempre conosco e ela sempre me inspirou muito, né? Vânia, Benedita, né? A Bené, do Fórum Popular de Mulheres também. Assim, foi uma pessoa que super me inspirou também a escrever, cantar sobre as mulheres, sobre os nossos direitos, né? E me reconhecer também como sujeita de direito, né? Como uma pessoa que precisava se empoderar da própria arte, né? E da própria vida. E aí daqui são essas pessoas. Agora, assim, artisticamente falando, tem Negrali, né? A Liliane da Brasilândia, né? Que é de São Paulo, a Negrali. Ela começou, era que uma menina da favela que de repente teve uma explosão, né? Na vida artística. E super talentosa, então ela sempre me inspirou muito, apesar de que o som que eu faço é um pouco diferente do dela, né? Que ela é mais melódica, eu nunca nem tive técnica vocal, mas admiro muito, assim como Lauren Hill, né? Dinadi já fez a passagem, mas também era uma artista da época, né, da década de 80, que me inspirou bastante. E, assim, mulher, mãe solteira, que levantava várias bandeiras dentro da cultura hip hop. São mulheres assim, tem várias outras. Manara, Sim. você tem circulado aí com um trabalho, né, que você fez de audiovisual. E eu quero muito que você conte pra gente sobre esse trabalho. E também como que está sendo essa circulação, né? A última? Então, acabei de voltar da residência artística que estava fazendo eu e minha parceira de criação, a Rafaela Correia, artista também porto-velhense. A gente estava na residência artística, residência cultural da Bienal das Amazônias, que é um centro cultural, que é museu, lá em Belém, no Pará. Ficamos 2 meses nessa produção, 3 meses, nessa produção desse curta. E aí a gente trabalhando... A gente tem algumas outras produções também nessa parceria, trabalhando com algumas questões que a gente tem costumado trabalhar nas criações, que é um cinema performativo, então são vídeos assim performáticos, vídeo performances, o protagonismo negro e a urbanidade amazônica. E aí voltando a olhar para questões socioambientais. E aí, nessa estada lá em Belém, eu pude estar conhecendo uma outra Amazônia, porque aqui, né, Rondônia, o estado vizinho, o Acre, também o Amapá, Roraima, são estados muito recentes, né, assim, de colonização, de ocupação e tal. E o Amazonas e o Pará são estados já centenários, né, foi um outro processo de colonização, e tem questões que... vivendo a vida toda aqui em Rondônia, eu não precisei lidar, né? Como, por exemplo, a chegada da mão de obra escrava, né? E, assim, as pessoas do trabalho escravo. E, assim, a chegada das populações negras, né, no local. Então, isso não é uma coisa que a gente estude, por exemplo, na história de Rondônia, né? Não temos essas marcas na arquitetura do estado, enfim. Não que não exista exploração do trabalho, da mão de obra. Com certeza. Não tenha existido e não exista. Mas, assim, historicamente, né, como algo legalizado. Então, a gente, procurando essa presença negra lá no Pará, se deparou com isso. E aí a gente foi construindo uma narrativa visual que ia trazendo esses corpos num processo, assim, de onipresença na cidade, e, ao mesmo tempo, de uma retomada, assim. Então, a gente vai dialogando com os elementos da arquitetura da cidade, pontos principais, assim, da história da cidade. Também a gente tentou trazer um pouco da onipresença do trabalho também, porque esse ano o Belém vai sediar a COP30, né? Um evento mundial e tal. E aí a cidade está toda em obras, assim, né? Então, o povo trabalhando muito, aquela efervescência. E aí foram algumas questões que a gente foi trazendo. Foi a nossa primeira residência juntas, né? E a primeira, assim, presencial, que eu pude participar. Então, a gente foi também tentando estar bem aberta, bem porosa, assim, ao que a cidade tinha para nos apresentar. Que
identificar o que grita ali, né? E aí a gente já tinha feito um trabalho parecido, um processo parecido aqui em Porto Velho, que é o Curva de Rio, que é do ano passado, que foi feito também pelo Centro Cultural, esse da Vale Maranhão. Esse filme faz parte agora do acervo lá do Centro Cultural da Vale em São Luís, no Maranhão. E aí também tinha essa questão dos pontos principais da cidade, da constituição da cidade e tal, mas trazendo um pouco das figuras dos encantados. Como que essas forças habitam assim o nosso imaginário, né? E elas vêm da floresta para a cidade, da cidade para a floresta e cria esse trânsito. E esse trabalho, ele ficou gravado? Eles estão no YouTube. É? A Cor da Cidade ainda tá fechado porque para concorrer, ainda, né? para concorrer nos festivais. A gente lançou na finalização lá da residência, no ateliê aberto, que daí todos os artistas residentes abriam o ateliê, que a gente tinha um espaço lá no Museu da Bienal das Amazônias, que eram os ateliês. E aí a gente exibiu ele lá durante 3 dias. E aí, por enquanto, a gente vai começar a inscrever em festivais e mostras para dar uma circulada por aí. Isso é bom. Sandra, você fez um trabalho colaborativo, não me lembro agora se foi 2003 ou 2005, acho que foi 2003, né? Colaborativo Rondônia, Goiás. Ah, sim. Como que foi esse processo e o que saiu daí? Conta pra gente. Foi uma conexão, foi no 2003, 2003, né? Foi uma conexão Rondônia e Goiás, né? Foi a convite do DJ Fox, nós fomos lá e participamos da gravação de várias coletâneas, né? E a família Atitude Central, na época a gente trabalhava no movimento hip hop da floresta, que era uma nova linguagem de se fazer hip hop, né? E aí, assim, nós fomos convidados justamente por esse quesito diferenciado, sabe? Porque a maioria do Brasil fazia um hip hop urbano, parecido com o Sudeste, né? Que foi o berço do hip hop, foi lá onde começou tudo. E a gente trazia essa linguagem mais do Norte, né, da Amazônia. Então, nós fomos convidados a participar das coletâneas do 100% Correria, que era um projeto de DJ Fox. Teve um outro trabalho que você fez, eu acho que foi um festival. Esse foi... Minas da Rima, em 2005, né? Esse foi um de mulheres, festival de mulheres, e era justamente, a temática era violência contra a mulher, né? O hip hop batendo pesado contra a violência, né? E aí a gente teve a oportunidade de estar junto com mulheres do Brasil inteiro, né? Assim, era uma referência de cada estado, e eu fui representando Rondônia, né? Gravamos uma coletânea também. E você lembra qual foi a música que você... Guerreira, que a guerreira nunca gela. Isso mesmo. Era assim, eram várias músicas, né? E cada faixa trazia uma temática diferente, mas nessa questão de empoderar as mulheres mesmo, sair do ciclo da violência. Contra o feminicídio também, exatamente, né? E divulgando os canais também de denúncia, né? Porque às vezes a pessoa vê uma mulher sofrendo violência, e não que ela não queira meter a colher, que é o que a gente escuta bastante, né? Às vezes ela não sabe para quem ligar, né? Não sabe que o que fazer, canais né? que pode acessar para poder fazer a denúncia. Então a gente traz isso dentro desse projeto. E você ainda projeto. lembra dessa música, assim? Para falar aí pra gente, ou para cantar o trechinho pra gente? Um pouquinho. Menino. Lembro sim. Como que é? Tô sempre na espreita e pronta pro ataque, seguro o baque. Sou titulada, tipo assim, majoritária. IDF é minha sigla, atitude feminina, e a escola é FAC. Então, por qualquer um, não aceito ser julgada. Se olhe no espelho e limpe antes sua cara. Só por eu ser mulher, quer pisar em cima? Chegou a minha vez, vou fazer isso na rima. A idade da pedra já passou, o homem das cavernas não existe mais, morou? Coisa boa. Força. É isso. Agora, bem pouco tempo atrás, teve um festival de cinema e eu assisti um filme teu lá. Uhum. E eu quero que tu fale pra gente desse filme também. E, inclusive, fala onde que o pessoal assiste. Sim. Né? É que eu não lembro agora se ele tá disponível também. Se tá
Mas é o Sobre Pele, Palavras e Decomposição, que também é um filme performativo. Foi produzido em 2021, com recursos da Lei Aldir Blanc também. E aí eu digo que é uma experiência literário-performativa, porque experiência audiovisual literário-performativa, porque ele é dividido em 5 partes, que são 5 textos autorais. E aí foi todo gravado lá no Espaço do Tapiri, que é a sede do Grupo O Imaginário, explorando os elementos teatrais, né? Então tem uma cena que é só um foco de luz, e aí ele vai ficando mais nítido conforme o texto vai sendo dito. Os outros tem dança, tem convidada especial também, a Flávia Diniz, a gente interagindo, falando o texto como pergunta e resposta. E aí veio dessa ideia que anteriormente já que tem um trabalho que eu faço ao vivo, que é o Intervenção Poética, que é falando esses textos autorais, né, fazendo intervenções pelos saraus, eventos que quando dá. Então aí foi uma ideia de transformar essa experiência de intervenção poética em uma experiência audiovisual, usando só esses elementos que o teatro ali podia oferecer. E aí esse trabalho circulou por alguns festivais, assim, passou no Cine Motim, no Rio de Janeiro, no Cine RO de 2024, na Mostra Sesc de cinema também, aqui de Rondônia. Não lembro os outros, mas foi... também participou de festival de teatro, no Festival Amazônico de Teatro, que é de Vilhena, quando teve a edição online também, que não estava podendo ter presencial na época da pandemia. Né? E aí, por unir as linguagens artísticas, então ele é um trabalho que cabe tanto em festival de teatro, que aceita vídeo, quanto de cinema, de audiovisual. Como é que a Monara se sente, se encontra nesse processo do audiovisual? É muito diferente estar no palco, ao vivo ali? É bem diferente, assim, mas eu sinto mais liberdade, né? Porque no palco, assim, eu me sinto mais à vontade atuando. Então, alguém me dirigindo, com o texto de outrem também. E aí, no audiovisual, tem esse processo de meio que ter que fazer quase tudo, por enquanto, né? Por enquanto, que a gente acaba, pelo orçamento, tendo que assumir várias funções. Mas aí também tem essa coisa da sobrecarga, né, por um lado, mas por outro lado tem a questão da gente se apropriar do processo todo, que é muito legal também, né? Então, fazer a produção, atuar, escrever, dirigir, é bem intenso, assim. Mas com essas novas perspectivas, né, também de políticas públicas voltadas para as artes, assim, eu tenho também tentado ir mais para esse lugar da direção, da produção, e menos atuando para tentar... experimentar também, né? Mas eu me vejo muito num lugar de aprendiz, assim, de estar no aprendizado. A minha formação é em teatro, agora em artes cênicas. Não tenho nenhuma formação técnica ainda na área do audiovisual. E aí, então, acaba sendo algo... O que eu aprendi nessa experiência com as artes cênicas, em produção... nessa formação mais livre, eu trago para essa produção no audiovisual, mas estou nesse lugar assim de estar aprendendo ainda. Eu acho bem interessante que você usa verbos assim, ainda, tipo assim, no ainda, né? Ainda vou, tipo assim, estou aprendendo, sou aprendiz, é um processo, né? Eu tenho muita consciência ainda desse processo de aprendizado, né? Que você está constante ali. Sim. Nesse seu desenvolvimento. E olha que tu já está aí no mestrado nessa área, né? Nas artes cênicas. É por aí. E falando no processo, que você puxou aí a palavrinha, e eu gosto disso, como que é o processo criativo de vocês? Eu assim, eu não tenho um momento específico para criar, sabe? Tem gente que se fecha num canto e vai escrever. Às vezes eu estou aqui conversando com vocês e me vem uma ideia, eu chego em casa, coloco no papel, ou eu vejo alguma coisa que aconteceu na rua, uma situação, sinto vontade de relatar, coloco, depois eu meto rima em cima e
é isso, assim, não tem esse momento de falar assim, agora eu vou me fechar e eu vou compor, né? São coisas que me vêm no cotidiano, porque o rap é um pouco disso, né? A gente fala sobre o que a gente vive, sobre o chão que a gente pisa, e o rap que eu faço é um rap militante, não é um rap comercial de rádio, né? Sempre eu trago um conteúdo ou uma temática que eu acho que vai ser legal levar para a juventude, para as pessoas que vão me ouvir, né? Vou dar só uma dica, tá? Esse negócio de papel, quando chegar em casa, perde muita coisa. Bloco de nota no celular é vida. Menina, eu faço isso também. Eu até gravo no celular. Eu faço Eu muito gravo, isso. mas eu sou do papel também. Eu tenho uma apostila de composições. Tá. Não, porque eu já perdi muita coisa que eu escrevi no papel, então agora é bloco de nota. Não, eu guardo assim, salvo em nuvem, gravo. Isso. Até para não esquecer ritmo, né? A gente cria um Grava refrãozinho rapidinho, aqui. né? Grava. Se você só escreve, depois você não sabe como canta. Então, Mas é esse o meu processo, sabia? Eu escrevo ali, peraí, aí o ritmo, não, é isso aqui, aí eu vou. Tem muito deixo um isso. pouco lá pra depois, porque depois vem outra coisa totalmente diferente, né? Se a gente não grava. É mesmo. Como é a emoção de estar no palco, gente? Tu não falou do teu processo ainda, quero ouvir. Também me identifico com a Sandra também. É bem... Não tem tanta disciplina, assim, dependendo do processo, né? Tipo isso, eu tô escrevendo uma dissertação. É um processo criativo, que é em artes também. Aí tem que ter uma disciplina que tem prazos para serem cumpridos. E também quando você ganha um edital, né? Você tem prazo para cumprir. Mas quando são coisas mais espontâneas, assim, também tem essa... Mas eu gosto de receber provocações, assim. Então, tipo isso, vamos trabalhar com eixos temáticos, né? Então, isso que eu falei, urbanidade amazônica, protagonismo negro, tal. E aí vamos ver o que o mundo oferece pra gente em relação a isso. Então, é um processo também de estar muito observando, né? Observação participativa também, que você está vivendo a vida e experienciando o mundo, né? Assim, e vendo o que você vai peneirando ali, ver o que vai ficando. E é transformado em linguagem artística, mas é bem aberto. Assim, uma das últimas obras que eu fiz, que foi uma pintura, estava até numa exposição lá em Amsterdã, diz que. Diz que, contando. Aí, parabéns. Aí eu quero contar o processo disso, né? Que eu faço parte da rede de arte negra especulativa aqui no Brasil, que é Bazan Brasil. É uma rede internacional de artistas negros que fazem artes especulativas, é um movimento. E aí, então, a rede que é coordenada pela Zaica e o Guilherme, que são lá de Minas, teve esse contato com a rede internacional e aí ia ter o lançamento de um livro lá na Holanda, numa biblioteca. E aí queriam fazer essa ponte. Então, acionaram assim, os artistas da rede aqui do Brasil e aí falaram assim, quem quiser participar, né? A gente vai enviar um capítulo do livro para vocês, para cada um, e a partir do capítulo vocês criam uma obra na linguagem que vocês trabalham. Então, quem era da música podia criar uma música, quem era da arte generativa, que mexe com IA, essas coisas fazia, né? E aí eu quis fazer uma pintura com gel giz pastel oleoso, no papel mesmo, bem artesanal o processo. E aí foi isso, a partir do capítulo veio aquela inspiração, né? Que imagem que vinha para mim daquilo que eu li, e aí foi criada a obra, que é Imersão na Imensidão. E aí eu gosto muito de processo assim, porque você dialoga com a obra de outro artista, você se inspira a partir daquele artista, vai criando, tá em rede, né? Cada um cria o seu, mas tem essa ideia também de ser um grupo. Então eu gosto também de ter provocações externas. Não à toa que eu gosto de atuar, de ser dirigida e tal. Então, e aí, qual é a emoção de estar no palco? Eu gosto muito, assim... Assim, não é cômodo, porque, né, exposição, tem essa questão toda, mas eu vejo como um lugar de encontro
porque, assim, quando vou fazer uma apresentação, eu vejo, assim, que eu estou indo lá para me encontrar com aquelas pessoas, tanto os que estão trabalhando junto comigo, quanto quem vai vir assistir a obra. Então, vou muito nessa postura, assim, de mais do que ser visto, né, mas de encontrar e oferecer para as pessoas o que a gente preparou para elas. Então, fico bem animada e aí isso me faz conseguir transpor a vergonha, né, a insegurança, esse desejo de fazer com que as pessoas tenham contato com aquilo que a gente criou e, sei lá, pensar na importância que aquilo tem pra gente e pode ter para os outros. Isso me inspira a passar essas barreiras e A conseguir. experiência que você vai proporcionar para quem vai assistir, né? Sim. É o que move, assim. E a mensagem, né, que a gente Uhum. trabalha com temas também sempre que não são tão caros, então a gente quer muito passar aquela mensagem, então as outras coisas acabam ficando pequenas perto daquilo, né? Para você, Sandra, como é estar no palco? Então, antes, se você me perguntasse, acho que uns 5 anos atrás, 10 anos atrás, eu ia falar assim, é algo muito emocionante, né? Eu fico com vergonha, eu tenho um nervosismo. E aí, hoje, eu consigo fazer a leitura de que é muito mais do que... Assim, essa barreira eu já quebrei, né? Do medo de subir, de quem vai me ver não aceitar ou não entender o que eu estou fazendo ali, né? Esse medo, essa barreira eu já passei. Agora, assim, eu lido mais com a questão da responsabilidade mesmo, de passar realmente o que está dentro da minha cabeça. Porque às vezes a gente tem algo para passar, né? E a pessoa recebe de outra forma. Então, é essa responsabilidade que eu fico lidando, sabe? Agora mesmo, nessa experiência do Sonora Brasil, que a gente teve que levar... Acho que daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, né? Mas a gente teve que levar um pouco do que era a musicalidade do norte para a região sudeste, centro-oeste e sul, né? O que mais me deixava inquieta era conseguir passar, né, o que é a nossa região para as pessoas que estavam lá, né? Então, assim, eu acho que hoje subir no palco o que mais mexe comigo é essa questão da responsabilidade mesmo, de ter ter o compromisso mesmo, sabe? De passar o que realmente está aqui dentro, né? Sim. Transformar em arte lá fora e as pessoas o que entenderem. te move ali no palco. É. E vocês, como é que vocês lidam assim com as expectativas? Você está falando da expectativa desse trabalho em si, né? Que você estava numa outra região. Mas aqui na nossa região, como é que vocês lidam com a expectativa de quem vai assistir? Tem que ter um cuidado, né? Tem que ter um cuidado. Os temas que eu trabalho nas músicas são temas assim um pouco polêmicos, né? Mas que eu acredito que seja muito importante passar. Então, eu tento trabalhar de uma linguagem mais simples, para fazer com que a pessoa entenda, né, a mensagem que eu estou passando ali. Antigamente a gente fazia muito rap e colocava assim meio que muitas gírias, sabe? Muita coisa que as pessoas não conseguiam entender, só a localidade entendia, né? Sim. Hoje eu tenho mais cuidado com isso, assim, porque a mensagem ela precisa ser passada independente, chegar, né? Independente do local, no público, né? Muito interessante a tua percepção, né? Porque por mais que cada estilo musical tenha o seu jeito de acontecer, de falar, a sua fala, Sim. Mas a mensagem tem que chegar, né? Sim. E você, como é que você lida assim com Expectativas. as expectativas dos outros? Eu quase nunca sei a expectativa que o outro tem quando vai, sabe? Porque às vezes é o título, a sinopse, né? Uhum. Mas é claro que a gente se importa com que as outras... A gente não vai fazer um discurso que, não tô nem aí porque o outro pensa. Claro que a gente se importa, né? A gente faz para o outro, explicitamente. A gente cria, às vezes, por uma também, necessidade externa, né? Para nós, obviamente, mas, como eu disse, assim, para se conectar, né? E as artes são linguagens, né? Então, também para comunicar com o mundo. E... eu tenho, assim, eu fico tranquila que eu tento dar o meu melhor.
a minha parte eu estou fazendo. De tentar dar o meu melhor para que, como a Sandra falou, né, aquilo que a gente consiga passar que essa comunicação ela tente chegar com o mínimo de ruído possível, né, que aquele conteúdo seja passado. Claro que trabalhando com, por exemplo, vídeo experimental, que é o meu caso, eu tenho que abrir mão assim, deixar livre, né, a pessoa vai interpretar a partir das referências dela. Mas é claro que eu fiz escolhas pensadas ali, né? Elas só não são explicitadas pelo texto verbal. Mas eu acho que é muito isso de tentar ter essa tranquilidade, assim, de eu fiz o que nesse momento dava para fazer de melhor, né? E aí vou ver. E eu gosto muito de saber depois o que as pessoas acharam de verdade, assim, né? Eu gosto de saber. Mas dificilmente as pessoas falam, né? Também, assim, não tem... Não sei. Às vezes também o público tem uma postura passiva, às vezes, né? Assim, e aí isso é também uma... E às vezes tem uma questão de entendimento mesmo, né? De entender de como que está sendo entendido, porque às vezes... Você entende a partir do seu, né, da sua bolha, do seu conhecimento, das suas vivências, né? E a arte tem esse papel mesmo de romper barreiras e de levar a mensagem de uma forma muito mais fácil até do que um discurso mais elaborado ou maior. Até porque a arte é bastante elaborada sempre. Mas não precisa todo um discurso. Às vezes uma obra, um quadro, como, né? Uma música que você compõe, ele já atinge coisas que você nem imagina que está atingindo. E lugares, né? Então, você falou um pouquinho de algo que eu quero muito saber, porque você era a única mulher naquele grupo, né? De novo. Circulando a história aí. Se repetindo a história se repete. Circulando com essa galera, uma galera muito boa também, né? Os nossos colegas aí. E como que foi essa experiência, né? Como que foi aquele, tipo, vou começar essa turnê por aí. Como é que foi essa emoção pra ti? Só foi cair a ficha pra mim quando eu já tava na estrada, sabe? A gente assina contrato, conversa, faz os ensaios. Aí quando tava na estrada foi que veio cair a ficha. E assim que eu vim perceber a grandiosidade do programa, sabe? O Sonora Brasil, ele é um dos maiores programas de circulação musical, né, brasileira. E aí, assim, participar junto com Bado e Quilomboclada, né, deu pra gente levar e entregar para as pessoas exatamente o que nos foi proposto, sabe? Porque a ideia era falar um pouco sobre o nosso território, né? Levar um pouco da nossa cultura, né? E escolheram, assim, 3 artistas totalmente desconexos, assim, sabe? Quilomboclada, né? Com aquela mistura de ritmo, o Bado, que é MPB, né? Que a gente chama de MPBera, que é a nossa MPB beradeira. E eu cantando rap, né? E a proposta era assim, falaram, vocês vão ter que montar um espetáculo chamado Paneiro do Norte, né? Olha o nome. Não pode ser algo separado, não pode ser tipo a música da Sandra, a música do Bado e a música do... Não pode ser 3 shows, tem que ser um show. Vai ser um espetáculo só. E aí a gente começou, nos ensaios, né, a montar esse espetáculo. E assim, até então, eu estava aqui em Porto Velho, estava pisando no meu chão, eu estava à vontade, acomodada, tranquila, né? Estava na minha zona de conforto. Mas aí, a partir do momento que a gente começou a entrar em van, sair de van, e começou aquela loucura de entra em hotel, faz check-out, faz check-in. Aí eu falei, meu Deus, eu tô numa turnê, olha. É real, né? E aí eu vi lá, a neguinha lá no meio do povo. E só eu de mulher, né? Nosso grupo é formado por 9 pessoas, né? 8 homens e uma mulher. E meu nome, ele foi indicado justamente por conta dessa questão do gênero mesmo, né? Dessa... Né? Da representatividade feminina, exatamente.
Aí, poxa, a maioria são homens, e aí, não tem uma mulher nesse grupo? Mas eu ouso dizer que não é só por isso, não. Eu Porque também tem tanta acho, mulher, né? Nós somos tantas aqui cantando, você foi por algum motivo. Mas eu acredito que tenha sido... Sabe quando a gente fala assim, que traz algo que represente também o território? Sim. Tem essa questão da história, né? Com certeza. De eu ter sido a primeira mulher a cantar rap aqui no estado, né? E assim, já tive em atividades em Belém, que quando eu falei que comecei a cantar rap, na época que eu comecei, a galera falou assim, aqui também não tinha mulheres cantando, né? Então, assim, quando a gente montou o MHF, que a gente fez, conseguiu montar núcleo em cada estado da região norte, aí algumas pessoas comentavam que eu era a primeira da região norte, né? E, o MHF, assim, eu não que sei... é o movimento de hip hop da floresta, Exatamente, né? Que foi... A gente foi um dos fundadores do movimento, que inclusive nós vamos retomar agora, né? Que, assim, nós temos aí uma galera da nova escola que a gente precisa juntar, precisa, na verdade, catalogar ainda os rappers, né? Quem faz break, quem faz grafite aqui no estado, para poder retomar o MHF. Mas voltando para o Sonora Brasil, né? O Sonora Brasil, ele foi assim, ele está sendo, porque a gente fez agora Sul, Sudeste, Centro-Oeste, mas esse ano a gente continua com Norte e Nordeste, né? Uma grande oportunidade para a gente fazer essa troca e estabelecer algumas conexões com outros artistas. Fantástico. De outros lugares, né? E assim, uma troca, um laboratório, porque a gente vem de lá também cheio de ideias, cheio de coisas para compor, né? Eu tô aqui, eu nunca abri a mente assim para gravar um trabalho, para fazer algo assim, tipo, vou lançar um álbum agora, né? Assim, já tô cheia de ideias desse tipo aí, sabe? Eu já agora quero. eu virei a Sandra Braides, artista, sabe? Militante e artista, Perfeito. Né? Agora eu entendi que eu sou artista e aí eu tô, assim, pilhada com esse monte de projetos, né? Agora, dia 23 de março, do dia 23 ao dia 25 de março, a gente está gravando o EP do Sonora, que vai vir uma galera do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Os produtores aí para estar gravando um EP e videoclipes, né? Conosco. Nossa, que coisa aí linda, né? Vou ter a oportunidade de gravar composição minha, né? Do Bardo, do Quilomboclada e o que a gente preparou para o Sonora, né? No Paneiro. E os vídeos, né? Agora me fala uma coisa, o show que vocês fizeram por aí, foi o mesmo que vocês fizeram aqui? Lá ou mudou? Mudou um pouquinho, porque quando a gente fez o show lá na Estrada de Ferro, nós estávamos recebendo uma galera que estava vindo para cá, né? Na verdade, nós nem fazíamos parte daquela apresentação ali, né? Assim, como foi na nossa casa, então a gente foi lá e fez um show também. A gente estava em processo de ensaio, de construção ainda do que seria o Paneiro, né? Hoje o show está totalmente diferente. E já foi lindo aquele show. Eu fiquei, nossa. E hoje está assim, é outra roupagem, assim. Não, parece um pouco, mas porque tem energia lá em cima, sabe? Imagino. Mas tem outra roupagem o show hoje e a gente vai repetir ele agora, né? Vamos fazer aqui? Vai, porque a gente vai fazer Norte e Nordeste, então vai circular aqui também. O mesmo trajeto que o pessoal que veio para cá fez, a gente vai fazer. E eu imagino que um show desse, que você vai levando em outros lugares e se conectando com muitas outras coisas, ele vai mudando, não tem, mesmo que seja sem intenção, corpo, ele vai remodelando, remodelando, né? A gente vai se acostumando, né? Ali tem pessoas que eu nunca trabalhei junto, que é o Oséias, que é um guitarrista maravilhoso, incrível, né? Nosso produtor. E assim, eu nunca trabalhei com ele. E depois, com o tempo, a gente vai ganhando intimidade, tudo. E assim, eu sinto... Agora mesmo eu fui cantar em cima do beat, depois que cheguei aqui, eu senti falta do solo do Oséias. Do Oséias ao vivo, sabe? Aí, então, a gente vai se ajustando, né? O Oséias é muito gente boa, né? A primeira vez que eu fui me apresentar com minhas músicas autorais, ele me deu uma força extraordinária, assim. Pegou, rearranjou pra mim, porque eu não queria cantar do jeito que era, eu queria
fazer diferente. Ele fez muito gente boa. Eu acredito assim que a gente teve muita sorte Com a equipe também. com a equipe que foi montada, porque é uma galera muito profissional, né? O Bado, assim, nem se fala, é um mestre, né? E, assim, trouxe várias ideias pra gente, assim, ele é a voz da experiência, né? Verdade. Então, coube a gente ficar caladinha ali, escutar e fazer, Vamos e deu ouvir o certo. mestre. Deu certo, vamos ouvir. E eu, cara, daqui eu assistia os rios e os stories, as coisas dos... E eu curtia muito. Eu também fiquei acompanhando. Vocês, sabe? Eu fiquei também. Tinha novelinha que os meninos faziam, né? É muito legal. Beradeiros da Paixão, que ia ser lançado e nunca foi lançado. Escuta, quem fazia aqueles vídeos? Era o Frank. Aqueles vídeos ficaram fantásticos. Tu percebeu? Qualidade daquela novelinha, eu ficava querendo saber o dia seguinte. É o Frank. O Frank, ele era nosso técnico de som. Ele era videomake também, que ele ficava todo tempo fazendo a cobertura, a gente tirava as fotos. Olha, você nos representa maravilhosamente. Muito obrigada, a gente... viu? Sim. Eu pensei, quando eu fui, eu pensei assim, nossa, que desafio, né? Eu sou a única mulher, assim, vou ter que... E aí eu não levo só o rap, vocês sabem disso, né? Que eu não canto só rap no Sonora. No Sonora eu eu canto também pontos de Umbanda, né? E assim, faço uma homenagem à Cabocla Jurema, que é uma índia, né? E aí eu pensei assim, cara, se é para representar a região norte, representar as mulheres, né? Amazônia. A Amazônia, eu vou me desafiar nessa proposta aí de cantar esse ponto, porque eu nunca fiz técnica vocal nenhuma. Para mim sempre foi muito fácil cantar rap, porque é um texto ali que eu decoro, né? Eu crio, decoro e eu vou recitando. Não tem melodia, não tem essa questão da afinação. Então, para mim, foi um desafio. Eu sei que eu não canto num dos melhores timbres, sabe? Mas, assim, eu já sinto que representa um pouco da mulher do norte, sabe? Quando eu falo da Cabocla Jurema, né? Que foi uma entidade, uma encantada aqui, que lutou com bravura, né? E tem toda uma história ali de empoderamento. Eu acredito que as mulheres, elas estão, assim, bem representadas, sabe? E uma vez quando eu falei sobre o Sonora, eu falei assim, caramba, me colocaram no Sonora. Aí uma amiga minha, que é a Betânia, me corrigiu, falou assim, te colocaram não. Ninguém te colocou em canto nenhum. Esse é um lugar que é seu, que foi você que chegou lá, sabe? E eu não tinha essa prática de me ver como alguém que merecia alguma coisa. Alguém me deu, sempre alguém me deu a oportunidade, né? E eu sempre agradeci pela oportunidade. Sempre agradeço, né? Só que ela me abriu os olhos para isso, sabe? Que tudo é uma construção, né? É verdade. Existe, que nem você falou, existem várias mulheres talentosíssimas, né? Inclusive no rap, né? Hoje nós temos a Negra Mari, a Juca, né? Que são pessoas que assim, são referências para mim hoje, né? E são talentosíssimas, poderiam estar no Sonora, só que eu não tiro esse direito de estar lá representando essa história que eu comecei, né? Quero te perguntar uma coisa, que eu sempre fui curiosa, assim, do teu trabalho, que tu faz um trabalho no teatro de rua, né, também, e eu fiz teatro de rua muito pouco, bem pouco mesmo. Mas uma coisa que eu nunca fiz. Essa, assim, pra mim, seria bem novidade mesmo. Como que é a palhaçaria? Como que é? Como que ela entrou, assim, na tua vida, sabe? Eu, assim, desde que comecei no teatro, assistindo, né, primeiro como espectadora, assim, sempre me encantou muito. O cômico também, né, na rua. Então, sempre tinha esse encantamento, mas... achava que era uma coisa muito difícil, ainda acho. Muito difícil. E aí foi com a oportunidade, quando chegou aqui em Rondônia, a Selma Pavanelli, que é a nossa mestra minha e da Flávia Diniz, que é minha dupla de teatro. A Selma é nossa mestra de palhaço, ela quem nos formou inicialmente, né? Fez nascerem nossas palhaças. E no começo, assim, não só no começo, até hoje, assim, tem umas crises, sabe? Porque é bem
É um lugar, assim, muito da vulnerabilidade, né? Você se colocar nesse lugar do ridículo, de querer fazer o outro rir. Querendo ou não, a gente quer isso, né? Mesmo que o palhaço seja mal-humorado, bufão, etc. A intenção, no final, é trazer tirar o riso, né? Sim. Então, é um desafio e tanto, assim. E a gente também me vejo muito nesse lugar de estar aprendendo, né? Fazendo, estudando, fazendo, aprendendo enquanto faz, né? Vai fazendo e vai tendo essa formação mesmo prática. E aí tem espetáculos com o Grupo Imaginário de palhaço e tem o Barilonga Show, que é eu e a Flávia Diniz, que são 2 palhaças em cena. E aí é bastante desafiador também sermos uma dupla de mulheres, ir para esse espaço da rua também, que é um espaço que, né, nos é muito negado, né, quanto mulheres, assim. E aí é um jeito nosso de ser rebelde, sabe? De ocupar esse espaço, falar que a rua também é nossa. A gente também vai ocupar aqui com arte, com os nossos corpos atuando, com a nossa palhaçaria. Inclusive, já algumas vezes tive questões assim com a palhaça, porque a questão do corpo, né, em cena. A minha palhaça até o momento ela tem umas vestes assim que ela cresceu e a roupa ficou pequena, ficou desajustada, sabe? Então é grande aqui em cima, folgado, e embaixo ela tem um shortinho e a cirola aparecendo assim. E aí já recebi retorno de curadorias e etc., de que eu estava sexualizando, hipersexualizando o corpo da mulher negra, fazendo aquilo como se eu não soubesse o que eu estava fazendo, entendeu? Primeiro, como se eu não tivesse propriedade do que eu estava fazendo ali em cena, da palhaça, e que eu estivesse fazendo na inocência, como se não fosse pensado o figurino. Então, tem todo esse descrédito também, assim, porque tem um lugar também que você pode ocupar no mercado, né, em quem compra, né, os espetáculos. E aí, então, também me deparei com isso. E aí a gente vive também nessa resistência, assim, de falar, não, a gente sabe o que a gente está fazendo. Não, nem necessariamente ter que ir lá e falar, a gente só continua fazendo. Sim. A gente é de propósito, pensado. E às vezes é quem vê, né, a maldade, assim, porque eu já vi e não vi coisa nenhuma. Mas, assim, realmente é porque o palhaço trabalha muito com o baixo ventre, né? Então, é o cômico também daqui, de rebolar, da bunda grande, Então, um homem fazendo palhaço é uma coisa. Ele pode ir de tudo, cueca, né? Ele pode ir do jeito que ele quiser, que ele vai ser engraçado. Agora, a mulher, como já tem esse peso da hipersexualização dos nossos corpos, né? É muito esforço também de quem assiste, que tá dentro dessa lógica de ouvir o que a gente tá falando. Sim. Para além do que vê, né? De se permitir fruir o que a gente tá apresentando, né? E não ficar nesse superficial. Então, é como se o corpo da mulher ele sempre fosse objetificado, né? Porque, quer dizer, se fosse um homem palhaço, poderia qualquer coisa. Sim, inclusive nossas referências, assim, que nós temos referências femininas e masculinas, eles trabalham também nessa linha muito do escrachado. E aí a gente se vê no lugar, poxa, mas a gente não pode fazer isso? O nosso, se a gente faz, ele é lido como o pornográfico. Agora, se é um corpo masculino, ele é lido como ridículo, engraçado, né? E aí é um desafio também para nós, jogando com essa construção toda, né? Porque que é aquilo que a Sandra... Retomando o que a Sandra falou, que a gente quer passar uma mensagem direta, né? A gente não quer que ela chegue... Tem ruídos, né? Mas, às vezes, você tem que assumir esse lugar também. Falar, é o que tá dando pra ser de direto, por enquanto. Eu tô vendo você falar aí, tô lembrando que quando eu tinha 13 anos, né? Eu participei também de algumas atividades de teatro. E aí, na época, era... Ângela Badotti, na época ela era Badotti ainda, Cavalcante. né? Agora é Cavalcante. Mas na época era o casal do teatro, né? Bedotti, Isso. Então era o casal do teatro. E a gente teve uma época que trabalhou muito essa questão da linguagem do teatro do oprimido, do Augusto Boal. E aí a gente ia para as ruas também, fazer algumas intervenções.
E aí tu tava me falando aí desse desafio da rua, eu tava aqui lembrando dessas intervenções que a gente fazia, e era assim, lembro que era no Movimento Nacional de Meninas de Rua, então tinha o pessoal do hip hop que levava uma linguagem mais dessa cultura da rua, aí tinha o Teatro do Oprimido, que também ia pra rua, né? Tinha a galera do Boi Bumbá, que eu também fiz parte. Teve uma época que eu fazia tudo. Eu estava no teatro, estava dançando, estava cantando. Boi Bumbá é outra coisa que eu amo. Formação aí, bom, né? multilinguagem, né? Então, como que, eu quero saber agora, como que vocês dialogam, que a arte de vocês dialogam com essa multicultura que é a nossa cultura, né? A nossa cultura porto-velhense, ela é formada de culturas de vários lugares, do Brasil e de fora do Brasil, e isso chama a minha atenção, né? Eu, como porto-velhense, eu acho isso incrível, e acho que a gente cresce muito, né? A gente amplia muito a nossa cabeça com essa mistura. E como que isso é refletido ou perpassa o trabalho de vocês? Quando ela começou a se apresentar, que ela falou assim, eu sou afro-amazônida, né? E ela traz justamente essa questão da mistura, né? Uhum. Do que aconteceu aqui por conta dos ciclos econômicos, né? Essa miscigenação e tal. Eu também sou fruto dessa miscigenação. A família do meu pai é nordestina, da minha mãe é daqui do Amazonas, né? E aí, assim... Mas quando você fala sobre essa linguagem artística e sobre essa cultura, essa multicultura, né? Eu penso que apesar de ter essa mistura, né? De ter muita gente ter passado por aqui, nós conseguimos construir uma cultura nossa, né? Eu acredito muito, né, nessa questão da construção dessa cultura beiradeira, né? Quando a gente fala que existe uma cultura beiradeira, uma linguagem beiradeira, né? E a gente consegue provar isso, tem algumas pessoas que já escreveram sobre isso, né? Já fizeram, escreveram até livros, né? Teses sobre a linguagem beiradeira. E aí eu acredito que a arte também, ela passa por aí, sabe? A gente tem também nosso jeito de fazer arte, de fazer música. Por mais que seja uma MPB, que seja um rock, um rap ou um reggae, sempre traz um pouco dessa linguagem, né? Dos nossos costumes. Então, eu não tenho muito problema em lidar com essa questão dessa diversidade, sabe? Dentro da arte. A gente cresceu assim, mas acho que daí surgiu um produto nosso. Na verdade, o meu olhar é justamente que não é nem como um problema. Eu acho que a gente ganha muito com essa mistura. Porque, por exemplo, na linguagem, eu sempre observei, e também o repertório de ler, né, ajuda muito a gente. Mas o fato da gente conviver com pessoas de todas as regiões que aqui, por conta do ciclo do ouro e tudo mais, sempre tem... Às vezes eu estou numa mesa, não sei se isso acontece com vocês, numa mesa de trabalho, de faculdade, alguma coisa assim, e já me passou várias vezes de eu ser a única porto-velhense. Uhum. É uma mistura muito grande. Mas eu, sinceramente, eu não enxergo isso como um problema, eu enxergo isso como contribuições até para a minha própria formação como pessoa, né? Sim. Então, assim, de poder ouvir palavras sulistas, ou nortistas, ou nordestinas, do centro-oeste, e entender. Elas, para mim, elas não soam diferente, elas soam normal. E aí a gente tem também colônias americanas, colônias japonesas, né? Tem os libaneses, né? Sim. E eles não são pessoas que passaram por aqui. Eles fazem parte, e lógico que isso influencia no nosso jeito, no nosso fazer, no nosso viver, né? E isso aparece no teu fazer artístico? Essa mistura? Olha, eu acho que dessa forma, assim, na nossa própria formação, né? Eu vejo que a arte, ela pode contribuir muito para a construção de identidade, afirmar uma identidade, questionar também essa identidade. Então, eu acho que quando a gente
traz como protagonista nas nossas obras o nosso lugar, a gente já está, né, seja numa crítica ou seja numa saudação, né, a gente está afirmando, né, se apropriando de alguma forma dele também. Então, eu vejo assim que, não sei se é construção, mas essa consolidação e afirmação dessa identidade beiradeira, né, que a Sandra falou, faz muito sentido, assim, para o que eu tenho buscado também de criar, Sim. assim, de não ter medo, né, de não ter medo de ser identificado como local. De chegar mesmo E é tanto que eu acho que essa coisa, né, da globalização e tal, a gente, com a internet também, tem um ponto que o local, ele virou uma preciosidade, né? Ele comunica a gente consegue, às vezes, fazer esse material chegar em outros lugares e se conectar com outros lugares, né? Atravessar, assim, o mundo e você falando daqui, a partir daqui, protagonizando aqui, você consegue conectar com o público de outros locais. E tem questões que a gente acha que são nossas e elas são muito mais coletivas. Né? Então, tirar um pouco essa que isso é muito do colonizador, né? Que é essa pretensão de universalidade. Porque é o homem, ou humano, ou ser humano. Quem é, né, esse? Sim. Assim, né? Então, enfim, essa coisa da cultura que é hegemônica, assim, não, a gente fala daqui, do nosso terreiro, nossa... E Nosso com quintal. isso... com isso a gente sabe que porque tem essa questão que você falou, essa diversidade, a gente já cresceu nela. A gente cresceu... Ela faz parte desse local. O nosso local é novo. E o nosso local sendo novo, e ele é formado por essa multicultura, ele é isso. Sim. Não é nada fora ou dentro, é tudo isso que faz parte, né? Porque assim, por exemplo, os meus filhos já são filhos de uma porto-velhense. Mas eu não sou filho de uma porto-velhense. De porto-velhense. Se você não é, você... Então. Entende? Sim. Então, assim, essa mistura é a nossa identidade mesmo. Nós, porto-velhenses, somos essas misturas todas. Isso da beiradagem, do beiradeiro, eu acho muito legal, que é uma ressignificação da palavra, né? Isso. Que antes era pejorativa, era um xingamento, chamar de beiradeiro. Eu cresci ouvindo isso, que era beiradeiro, era pessoa sem modos, etc e tal. Sim. E aí também tem... Né? Eu vejo que é esse lugar também de resgatar essa relação com o Rio, primeiramente, né? Que é de essa cidade que nasceu às margens do Rio, que tem toda uma relação que a gente tem que estar lembrando para reivindicar também nossos direitos. Sim, e o direito dos outros seres também, além do humano, né? Claro. Então, acho que também é um movimento que ele é de uma identidade que é intrínseca assim, a relação com a natureza também, né? Que é de remeter aos povos tradicionais também, que é e ao mesmo tempo chamar a atenção pra gente que é da cidade, né, na situação na Amazônia urbana, de lembrar isso, não, a gente tá na cidade, mas nós somos amazônidas. Na verdade, nós, seres humanos, a gente é parte da natureza, que a gente esquece disso, né? Pois é. A gente fica se vendo muito explorar. Longe, a gente fica se vendo muito longe e fica se vendo como se a natureza estivesse ali para nos suprir, para nos favorecer, mas a gente sem ela, a gente é exatamente nada. Pois né? Então essa relação do local, essa relação com as nossas origens, até com as nossas histórias, né? Aquilo que contam lá, a cobra grande que tem lá no fundo do rio, sabe? Ali quando começou o Velho do Porto, né? E todas essas histórias que a gente escutava ali no quintal, correndo, brincando, quando não tinha luz à noite, né? Não é assim? A gente brincava e trocava e crescia, e isso, junto com essa parte do que vem de fora, que os nossos pais vieram de fora, então, mas a gente tem essa base, a gente formou essa base, né? Sim, dos que já estavam aqui, né? Com todo esse crescimento, esse movimento, né, histórico aí, tem algumas coisas que vão
deixando de ser valorizadas. Por exemplo, a cultura de benzedeira, né? As parteiras, né? Que foram e são muito importantes, principalmente no Baixo Madeira, né? Então, assim, quando a gente fala da cultura beiradeira, a gente também traz esses personagens que hoje, assim, a gente falando no nosso dia a dia está bem distante, né? Por exemplo, a minha filha não sabe o que é uma benzedeira, né? Ela sabe porque a gente é da Umbanda, né? Mas, assim, ela não sabe que uma mulher sem ter curso de enfermagem ou medicina podia fazer um parto, por exemplo. Né? Ela sabe da gente contar, da minha mãe falar, porque a minha avó era parteira. Né? É uma realidade muito distante, hoje para eles. E ela né? ficava assim, mas a minha avó não era médica, não era obstetra, e fazia parto. Acho que hoje, né, até, sei lá, exercício legal, medicina. Nossa. Pra tu ver, Mas existe um movimento de parteiras, né? Sei. Existe, então é uma cultura que ainda é porque existente. ainda em alguns lugares é necessário mesmo essa figura, né? Hoje em dia a gente tem as doulas, né? Que é uma... Os meus irmãos todos foram pegos pela minha avó. Só eu que nasci em hospital. É mesmo? Já pensou a simbologia disso, né? A avó ali fazendo parto e tal. Bonito. E aí, quem nascia pela mão da parteira, a parteira era a mãe. Né? Era a segunda mãe daquela pessoa. Então, a gente fala que vó é mãe 2 vezes, né? Mas como ela pegou os meus irmãos, ela era realmente mãe. E ela era mãe de outras crianças que moravam ali no Seringal, que elas moravam em Seringal, né? Moravam ali em Seringal, era mãe de outras crianças. As crianças passavam por ela, benção mãe Zuíta, que era a parteira, né? Deles. Gente, fala pra mim uma coisa. Vocês mesmos divulgam os trabalhos de vocês? Sim. Sim. Como que vocês equilibram os múltiplos papéis de ser mulher e de ser artista? Mulher. A gente já nasce, assim, numa escola para fazer isso, né? Porque a mulher, ela já nasce com esse apelo da sociedade em cima dela de ter que cuidar de tudo, de ter que fazer várias funções, né? Então, acho que na idade que eu tô hoje, né? Hoje eu tô com 43 anos, então, assim, eu acredito que foi no decorrer do tempo a gente vai aprendendo a lidar com essas múltiplas tarefas, né? E mulher sempre teve dupla, tripla jornada, né? Eu hoje sou mãe de uma menina, né? Então, eu trabalho, eu sou a chefe da casa, eu sou a Sandra Breides, artista, eu sou a Sandra transista e sou a Sandra assistente social, né? E a dona de casa. E aí, quantas jornadas eu cumpro, e equilibra, né? Tudo isso. E sou aquela que posta na rede social o trabalho. Né? Então, com o tempo, a gente tem que aprender a fazer as coisas. Eu sempre aprendi, eu venho de uma família de mulheres, né? Na minha casa é mulheres, só mulheres. E aí a gente sempre aprendeu com a mãe a ser uma mulher forte, a não depender, né? Eu acho que por isso que eu trago isso muito marcado nas minhas composições, sabe? Porque a minha mãe me inspirou a fazer isso, né? Ela sempre foi aquela mulher forte, que cuidou de 4 filhos, né? Que cuidou do sustento de todo mundo, cuidou para que a gente fizesse uma faculdade, apesar de que alguns não quiseram fazer, mas ela sempre insistiu nisso, sabe? E aí eu me vejo muito nela. Então, eu acho que hoje, nós mulheres, nós precisamos ter essa questão de se empoderar mesmo, sabe? De pensar assim, eu sou capaz e vou fazer, e é assim que eu consigo lidar com todas as atividades. Como é que você faz essa mágica aí? Para mim, assim, ser artista faz parte, assim, é o trabalho, né? Mas até o momento é meio que um estilo de vida, porque eu até então vivo só de arte, né? Não sei nem como, meu Deus. Pois é. Mana, agora também bolsista CAPES, né? De pesquisadora, mas além das artes, mas também não sei não, mano, como é que acontece a mágica. Então, não tem muita separação, assim. Tipo, então, pelas artes também que eu também reivindico o meu lugar no mundo, assim. Tem sido muito uma coisa junto da outra, né? Queria fazer mais coisas, assim.
Só que é isso, às vezes você acaba tendo que, sei lá, às vezes tem um trabalho que você nem curte tanto, mas sei lá, ele que tá rolando agora, que tá circulando, você tem que se dedicar a ele, aí deixa de fazer outras coisas. Então, ficamos nesse malabarismo aí, mais nesse lado, assim, de, às vezes, querer fazer muito mais coisas, ou outras coisas nas artes também, mas não conseguir, porque com a demanda também de se bancar, né, de se manter, você acaba tendo que se dedicar mais... você acaba tendo que se dedicar mais para mas também... acaba tendo essa flexibilidade também, né? Então, quando acaba aquele projeto, você se dedica naquela outra coisa. Esse equilíbrio de várias coisas que a gente está sempre fazendo. Como a Sandra disse, a gente já vem programada, né? Agora vamos fazer um bate-bola para a gente finalizar? Vamos. A arte na minha vida é? Resistência. Modo de vida. Se eu não fosse artista, eu seria? Artista. Sei, não. Um hobby. Correr. Escrever. Porto Velho para mim? Casa. Meu quilombo. A vida é? Uma arte. Uma descoberta. Bom, para finalizar, vocês têm alguma consideração final? Alguma coisa que não foi dita? Então, eu gostaria de agradecer, né, a você, a toda a equipe que nos acolheu aqui e agradecer a oportunidade aqui de estar partilhando um pouco da nossa vida, da nossa vivência, né? E, assim, em um espaço desse que é tão importante para nós, somos mulheres, né? Que temos, assim, na verdade, temos que concorrer de forma injusta, né? Com outros artistas, homens, né? Que já estão bem mais à frente da gente. Então, assim, esse é um espaço que é de grande valia para nós. E quero te parabenizar por tudo isso, sabe? Tudo nosso. Tudo nosso. Nas considerações finais eu posso falar de um projeto? Pode. Então tá. A gente está com um projeto novo, que é a abertura de uma casa, de um espaço de cultura, que eu assinei contrato, na verdade, segunda-feira passada. E aí a gente está montando, na verdade, reabrindo o Espaço Palmares, que é um espaço onde a gente vai montar uma agenda cultural com os artistas locais e um espaço também de fortalecimento nosso, né, para a gente fazer algo e nos fortalecer também lá dentro, viu? Como artista. Coisa boa. Já estou querendo. Também. E você? Tem um trabalho que está em andamento, agora está em fase de edição, que é uma vídeo performance chamada Mundo Refúgio, que é o objeto também da minha pesquisa de mestrado. E aí vai estrear aí no primeiro semestre do ano. Então, quem quiser acompanhar pode me seguir nas redes sociais, @passarovadio no Instagram, lá que eu divulgo essas produções mais independentes. E também novas produções aí. Vou dirigir um curta também, que é um roteiro do Ed William, um curta chamado Idade da Solidão. Vamos estar produzindo ele agora, nesse primeiro semestre também. E alguns outros trabalhos que virão. E aí vou estar divulgando lá no Instagram. Divulgue mais pra gente. Pra gente poder divulgar. Esse espaço, o podcast Fênix é para isso. É pra gente realmente se divulgar, se ajudar, sabe? Se visibilizar mesmo os nossos trabalhos, nossos fazeres enquanto mulheres artistas, produtoras. Vocês têm alguma consideração final? Eu quero agradecer pela oportunidade, né, e te parabenizar, Márcia, pela iniciativa. Acho que estava precisando também desses lugares que a gente possa se encontrar, né, se ouvir, antes de tudo, assim, ouvir umas às outras, trocar. Como a Sandra mencionou, né, festivais, mostras, esses lugares do encontro, eles são muito importantes, né, para nós. Acho que especialmente como espaço formativo. Então, a gente veio aqui falar do nosso trabalho, a gente está nesse processo também, né, que é contínuo, de você conseguir falar do que você faz também, né, conseguir... faz até a gente parar para refletir também, para analisar, fazer um levantamento, que às vezes a gente vai só fazendo, né, sem... assim, ter muita noção do todo. Então, também é bem instigante, assim, esse convite. E
vida longa o podcast Fênix. Muito boa. É pra gente, né? E só depende da gente mesmo fazer acontecer. E eu sou super grata de poder ouvir as histórias, de poder conhecer vocês melhor. E vejo que aqui vocês também se conhecem melhor. Sim. Surgem ideias de projetos coletivos. Isso é mesmo. maravilhoso. Está sendo muito bom acompanhar. Eu tenho vocês estão soltando algumas edições que já foram editadas, né? E a gente tem acompanhado, e é muito bom saber como tem mulheres gigantes aqui no nosso estado, né? Fazendo cultura, realizando assim coisas maravilhosas que às vezes a gente não consegue a gente não consegue essa conexão para saber o que o outro está fazendo. E pelo podcast a gente está tendo essa oportunidade. Então, te agradecer também por poder vir aqui partilhar um pouco, né, do meu trabalho, do que a gente vem fazendo, dos sonhos, né? Poder também estar partilhando com vocês para que vocês sonhem junto com a gente e que a gente possa alçar voos aí grandiosos. Eu que agradeço muito a vinda de Vida vocês longa aqui. ao Fênix, né? Eu agradeço muito. Foi maravilhoso ouvir as histórias de vocês, né? Conhecer melhor cada trabalho. E estou torcendo sempre para que vocês façam mais e mais, porque todo mundo ganha, né? Todos nós ganhamos. Obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. Casa nossa.